Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Júnior Isabel. Então, se tu já passou da primeira aula, viu como mostra os tipos de detecção de colisores, então vou pedir que tu sigas o meu canal, partilha com mais pessoas, então não, isso para poder ajudar no crescimento e na motivação de criação desses conteúdos. Então, nesse vídeo eu vou trazer dois tipos de colisores novamente, né? Nesse vídeo eu vou falar da colisão entre retângulo e círculo e de linha e ponto. Então, para esse vídeo nós vamos começar a aprender a calcular ou a determinar se um círculo e um retângulo estão a colidir ou se estão a sobrepor um ao outro. Então, vou começar por criar a minha função. Simplesmente vamos seguir a regra que já começamos do princípio do círculo que eu vou criar. Simplesmente vou chamar essa função aqui, ctx, colide reta to círculo. Ok, então aqui vou começar por desenhar o meu retângulo e o meu círculo, né? Nesse caso vou fazer o círculo ser estático, vou dar um file reta na posição center x. Então eu vou fazer que o meu retângulo tenha uma largura de 200 e a altura de 200, então vou já subtrair por 100. Fazer um center y, também vou subtrair por c para deixar ele no centro do mesmo, e vou fazer aqui o meu 200 por 200. Vamos lá, vou abrir aqui o meu navegador, né? Já tenho aqui o meu retângulo desenhado. Então, por último vou também desenhar o meu círculo, vou fazer um ctx begin path, ctx arc, vou posicionar ele no centro, na posição do mouse, né? Onde tiver o mouse vai ser desenhado esse círculo. Vai ter um raio de 50, né? Diâmetro de 120, ângulo inicial de 0 e termina em 2π. Já definimos essas variáveis antes, nós já vimos como fazer isso. Aqui vou dar um ctx file, né? Para dar um preenchimento ao nosso círculo. Vamos lá ver o que falta. Mouse. Ok, então temos aqui o nosso círculo já a ser desenhado. Então, como é que nós calculamos a colisão entre um retângulo e um círculo? Então, vamos aqui pensar o que vai mudar daqui para frente. O que vai acontecer? Vamos abrir aqui o meu Paint, vou aqui desenhar um retângulo. Vamos lá desenhar um retângulo aqui. Vou desenhar alguns pontos à volta desse retângulo para mim poder explicar qual é a técnica por detrás disso. E vamos ver que normalmente nós vamos reutilizar algumas técnicas de deteção de colisão já usada antes, né, para poder também usar nesse capítulo, nessa parte do vídeo. Vamos aqui. Então, pessoal, tenho aqui esse simples modelo para mim poder explicar como é que acontece a colisão entre um círculo e um retângulo. Então, vamos aqui mesmo nos perguntar: a distância euclidiana, ou então usando o algoritmo de Pitágoras para determinar a distância entre dois corpos, ela é baseada assim no conceito em que nós temos um ponto, né? E calculamos, né? Temos dois pontos e determinamos a distância entre esses dois pontos. Só que aqui nós não temos dois pontos. Nós temos um conjunto de pontos que representa uma forma. Mas aqui a pergunta vem: ok, se nós temos esse conjunto de pontos, né, e temos um círculo que nós consideramos como um ponto, como é que nós conseguimos calcular a distância de um conjunto de pontos e um círculo, né? Um conjunto de pontos que representa um retângulo e um conjunto de pontos que representa um círculo? Então, a explicação lógica vai: o círculo é definido por um ponto e um raio. Então, isso quer dizer que as extremidades ou os pontos que compõem um círculo, a distância entre o centro e os pontos nas extremidades é sempre a mesma. Então, isso nos facilita, nos diminui o peso de recalcular, de saber em que ponto nós estamos. Precisamos saber qual é a distância. Nós queremos, aqui o objetivo é calcular sempre a distância, não a posição do ponto. Então, se nós já temos um número, um valor, que nos diz que ela é igual
em qualquer posição que nós pegamos um ponto no nosso círculo, não temos por que nos preocupar com a posição do ponto, simplesmente com a distância que esse ponto tem para nós conseguir calcular o nosso devido valor. Mas o que é que vai acontecer? Se nós usar o mesmo pensamento aqui, é que nós temos um retângulo e vamos definir o centro do retângulo, né, e tentar achar de forma fácil, né, os pontos nas extremidades desse retângulo. O que é que vai acontecer? Se nós pegarmos do centro do retângulo até aqui, e daqui até aqui, todo esse, vamos pensar, vamos ser levados a pensar que são tudo reta, desculpa, né, pelo desenho mal feito. Então, aqui posso te provar e te garantir que a distância do centro até essa extremidade, como essa, é sempre a mesma. Isso é um quadrado, né, um retângulo quadrado. Perfeito. Então, a distância vai ser sempre a mesma. Isso ficava fácil nós calcular, mas quando nós começamos a ir mais pela diagonal, nós fomos fazer os cálculos, vamos ver que essas extremidades, esse segmento de linha, né, que saem do centro do retângulo até as suas extremidades, elas não são iguais. Então, isso vai nos obrigar a todo momento nós calcular em que ponto do nosso retângulo nós precisamos calcular a distância, né? Porque nós precisamos saber qual é esse ponto, né? Sabemos qual é o ponto central do nosso retângulo, tudo bem, mas não sabemos qual é esse ponto. Então, temos que saber esse ponto para calcular aqui o verdadeiro valor desse elemento, para nós conseguir saber se o círculo ultrapassou esse comprimento ou essa magnitude, que é a distância entre o centro e a extremidade do nosso retângulo. Então, a técnica que nós vamos usar é quase equivalente a essa, mas não vai ser essa. Qual é a técnica que nós vamos usar? Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos um corpo que é uma reunião de pontos, né? Um corpo é uma reunião de pontos. Só que esse corpo, ele é um pouco complexo, definido simplesmente com funções matemáticas. Vamos assim pensar. Então, qual é a técnica que nós vamos fazer? Então, nós vamos definir a extremidade, né? Ou ponto aqui na extremidade do nosso retângulo. Precisamos vamos usar para calcular a distância com o nosso círculo. Então, vamos lembrar, no fundo, debaixo dos panos, nós vamos usar o conceito da colisão entre um ponto e um círculo. Mas como é que vamos usar essa técnica? Como é que vamos chegar até esse conceito com que esse conceito chega assim a bater e dar-nos valores totalmente exatos? Tudo que nós precisamos fazer é saber com exatidão qual é o valor dessa extremidade que nós precisamos usar para calcular a distância entre o nosso retângulo e um círculo. Isso faz sentido porque vamos lembrar que um ponto na extremidade do nosso retângulo faz parte do nosso retângulo. Então, é óbvio dizer, se um ponto na extremidade do retângulo, né, e a distância deste ponto ao centro do círculo for menor do que o tamanho do raio do círculo, isso é óbvio que nós estamos a colidir. Então, se nós estamos a colidir com um ponto, estamos a colidir com um ponto nesse retângulo, porque é óbvio pensar que nós estamos a colidir com o retângulo. Então, isso é só para deixar assim a coisa bem óbvia. Então, vamos aqui pegar, se nós temos aqui esse círculo, se o círculo estiver à esquerda do nosso retângulo, quer dizer que nós temos que usar essa extremidade para calcular a distância euclidiana e nunca podemos pegar esse ou esse, porque vai dar errado, vai dar, sei lá, não vai dar nada, isso não está certo. Então, nós temos que pegar sempre o ponto, né, o lado do retângulo, né, o ponto na extremidade do retângulo que esteja mais próxima do nosso círculo. Nesse caso tem que ser essa extremidade. Então, se o círculo estiver em cima, nós temos que pegar a parte do topo do nosso retângulo para calcular a distância com o nosso círculo. Se o círculo estiver à esquerda, né, vamos lá aqui, se o círculo estiver do lado direito do nosso retângulo, então nós vamos pegar também aqui do nosso lado direito, e mesmo vai acontecer se o círculo estiver abaixo, vamos pegar a parte de baixo. E se estiver na diagonal, simplesmente nós temos que pegar, né? Se estiver aqui nessa diagonal, vamos ver que ele está à esquerda, né, do nosso retângulo, vamos pegar um pouco na esquerda, e também está acima
do nosso retângulo. Então, tem que pegar um ponto aqui no topo. Caso vai ser aqui, bem aqui na diagonal. O mesmo vai acontecer com essa diagonal que está acima do retângulo e a direita do nosso retângulo. Aqui está abaixo do retângulo, a direita do retângulo. E isso vamos concluir que isso vai acontecer. Mas qual é a técnica que nós vamos usar? Nós vamos pegar algumas variáveis auxiliares, como x, x e y, né? Eles vão estar sempre eles vão ser inicializados com o valor da posição do mouse. Por que eu uso esse x e y? Porque x e y vai ser igual ao valor que vão ter associado à posição do mouse. Então, isso é óbvio. Vai ser óbvio, vamos pensar que vai ser óbvio. Então, se x e y são igual x e y são igual à posição do mouse, vai ser onde está o nosso círculo, né? E eu estou a dizer que x e y representam o lado do retângulo que eu preciso calcular. É algo que se o círculo estiver aqui, então eu vou estar à esquerda do meu retângulo, né? Se o círculo estiver aqui, então quer dizer que estes valores vão estar sempre nas suas posições, do lado mais próximo que nós desejamos. Então, vamos lá ver se expliquei bem. Vou lá repetir. Vou associar inicialmente o valor de x e y com o valor da posição do mouse. Então, se o círculo estiver aqui, quer dizer que x e y também vai ter esse valor. Então, isso já vai nos certificar que que o ponto que nós precisamos calcular está à esquerda do nosso retângulo. Se o círculo estiver aqui, isso vai nos certificar que o ponto da extremidade está nessa extremidade aqui do nosso retângulo. Vamos aqui fazer essa demonstração para nós ver como é que isso vai ficar. CTX, vou definir um ponto. O ponto vai estar na posição mouse X, mouse Y. O ponto vai ter uma cor vermelha, vai ser azul. Vamos lá ver. Sempre cometer um pecado. Mouse Y. Ok. Veja que o ponto em azul está sempre no centro do nosso círculo, né? Então, eu aqui, quando eu estiver aqui, ele também está à esquerda, né? O ponto já está à esquerda. Então, o ponto vai seguindo aqui as coordenadas do nosso retângulo. Mas o que eu preciso fazer nesse preciso momento é deixar esse ponto não no centro do nosso círculo, mas nas extremidades do nosso retângulo. Então, vamos fazer aqui o primeiro passo. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui definir a variável x, vai receber um mouse x e um LED y, vai receber um mouse y. Então, vou substituir esse mouse x por x e mouse y por y. Vamos ver que não muda nada, simplesmente isso vai fazer com que eu crie o valor inicial do meu ponto aqui, né, que eu preciso, esteja aqui no centro do meu círculo, né. Vamos ver porque que isso vai ser importante depois. Então, aqui embaixo eu vou fazer aqui uma validação. Como eu não quero que esse ponto esteja no meu círculo, mas sim nas extremidades do meu retângulo, eu preciso fazer algumas validações. Então, eu vou validar se o meu x, o meu ponto x, tiver à esquerda, né? Tiver à esquerda de quem? Da extremidade esquerda do meu retângulo, né? Se for menor do que meu center x menos 100, né? Tá aqui esse valor 100, que é o ponto, né? Que representa esse ponto x. Aqui, se isso acontecer, eu vou dizer que simplesmente o x vai pegar o valor do meu center, x menos 100. Então, a coisa que eu quero que x mantenha-se nessa extremidade. Podem ver que isso já... Então, o x já não vai seguir o meu círculo se tiver à esquerda. Então, o ponto nesse caso não vai seguir o círculo se tiver à esquerda do retângulo, vai ficar colado à extremidade do retângulo. Simplesmente a coordenada y que vai seguindo o meu círculo. Podem ver, quando eu não estou à esquerda da extremidade esquerda do retângulo, o ponto continua a seguir o centro do meu círculo normalmente. Mas quando vem à esquerda, ele mantém. Então, vamos fazer essa validação também para o outro lado. Vamos fazer aqui um else if se x for maior do meu center, x mais 100 nesse caso,
esse x vai receber center x mais 100. Vamos lá ver o que vai acontecer. Veja que também já temos aqui esse ponto, né, na extremidade do nosso retângulo. Então, lembra que eu disse, o ponto na extremidade do retângulo faz parte do retângulo. Então, se o círculo colide com o ponto, quer dizer que, obviamente, que o círculo está colidindo com o retângulo. Então, vamos aqui usar de novo. Então, vamos também fazer isso para a posição em y. Vamos validar se y, né, for menor, né, y menor se estiver aqui em cima, né, se y for menor de center y menos 100, né, estiver acima, simplesmente o y vai receber um novo valor. Vou atualizar o y com o valor da extremidade do meu retângulo. Nesse caso, tá? Podem ver que ele já nem sai também. Já temos aqui quase isso perfeito. Então vamos fazer também aqui se y for maior que o centro do retângulo, né? Que o meu retângulo, né? Centro do retângulo mais 100, que é a outra extremidade. Simplesmente o y recebe center y mais 100. Simplesmente assim, nós temos aqui a nossa extremidade que nós desejávamos, né? O ponto na extremidade do nosso retângulo. O que vai acontecer quando o círculo estiver aqui no nosso retângulo, né? O ponto vai estar colado ao círculo. Isso é normal e natural. Isso vai acontecer porque é óbvio, se o círculo estiver dentro do meu retângulo, então o círculo está colidir com o retângulo. Então, tendo o ponto no centro do círculo, isso faz óbvio, né? Isso vai nos certificar que essa distância sempre vai dar como verdadeira, né? Vai ser sempre o ponto que tiver estar colidindo com, né? O ponto, nesse caso, vai estar colidindo com o nosso círculo, porque a distância entre o centro e o ponto é menor do que o raio do círculo, né? Então, aqui, depois disso, nós vamos calcular a distância euclidiana a partir daqui. Vamos fazer assim um letre dx, né? Vamos fazer dx de center x menos x, simplesmente assim, letre dy vai ser igual a center y menos y, né? Estamos a calcular o comprimento ou a magnitude das componentes, né? Do triângulo retângulo formado entre o centro do círculo e o nosso ponto, né? Depois aqui eu vou calcular left, vou calcular a magnitude. Aqui vai ser mat square root. Aqui vai ser dx ao quadrado, né? Dx elevado a 2 mais dy elevado a 2. Então, aqui esse valor, se isso for maior, se a minha magnitude for menor, nesse caso, do que o meu raio, aqui vamos ver que o raio é de 60. Se for menor de 60, quer dizer que existe uma colisão. Aqui vou pegar uma cor, vou pegar aqui, vai ser vermelho. Aqui vou definir uma cor, vai ser preta para começar, depois muda para vermelho. Aqui, o que eu vou mudar? Vou mudar a cor do retângulo. Onde está o meu retângulo? O retângulo eu desenho aqui. Então, aqui vou baixar isso. Então, aqui vou fazer um ctx, file, style, pega esse color, vamos lá ver. Então, aqui só para não poder pintar tudo em vermelho, vou aqui um save, ctx.
Restore. Vai ver. CTX begin, path, vamos ver. Ah, não. É isso, eu estou a desenhar o círculo por debaixo do retângulo, deixa-me lá. É que não faz muito sentido. Ok, já. Eu estava desenhando. Vamos ver. Deixa eu lá ver onde é que está aqui desorganizado. Papai, deixei mais VY. Também bater todas. A raiz quadrada de x. Centro y. Soma dos lados ao quadrado é igual à distância. Então, a distância entre os dois. Vamos lá ver. Vamos lá ver se tem aqui alguma coisa magnitude. Então, por algum motivo, a magnitude não está a dar valores certos. Deixa-me lá ver. Isso não faz sentido, esses valores são bastante grandes. Calma, eu estou a calcular com Ctrl X e com mouse. Ok, mouse. Ok, problema resolvido. Estava muito estranho. Então, pessoal, temos aqui o problema da colisão entre o círculo e o retângulo definido. Então, o princípio aqui, o ponto mais importante para determinar essa colisão é nós encontrarmos um ponto na extremidade do retângulo que podemos usar para calcular a distância euclidiana entre o centro do círculo e esse ponto que pertence à extremidade do nosso retângulo. Então, pessoal, vamos passar para o próximo tipo de colisão, que é a colisão entre uma linha e um retângulo. Uma linha e um ponto. Tá? Vou criar aqui a minha função function collide reta to line to point. Vamos lá pegar isso. Vou pegar aqui collide line to point. Ok. Então vou aqui desenhar a nossa linha. Vamos começar. Eu vou aqui no CTX, vou fazer um move to. Vou mover na posição 500%, né? Vou fazer um CTX line to na posição 100 por 400. Vamos lá deixar uma linha assim. Vou fazer CTX, vou fazer um stroke, né, para poder desenhar a linha. Daqui temos a nossa linha, e posso até puxar mais um pouco para cima, 50,
Vamos lá ver. Sempre a linha um pouco feia. Não faz mal, vou aqui dar um CTX 6, vou salvar o estado. Vou fazer um CTX, vou dar um biquinho no path para não ligar esse caminho a nenhum outro caminho. Certo. Aqui vou dar um CTX, vou fazer um line width para dar o tamanho da linha assim. Vou aproveitar aqui para não esquecer, vou fazer um CTX restore, né, para estragar o contexto. Ok, vou fazer exatamente aqui, dar um set line cap de rounders, né, que a linha esteja ao redor nas extremidades. Acho que está bem visível. Com isso aqui tudo bem, fechado. Vou desenhar também, vou aproveitar e desenhar já o nosso ponto, o nosso CTX point. O ponto é a função que nós vamos por criar, implementar dentro do Canva, né, da API, que não vai estar desenhando na posição do mouse. E já vimos que estou a deixar aqui a nossa linha fixa, né? Vamos mover o ponto, não, quero uma linha vermelha, um ponto azul. Então, temos aqui o nosso ponto, vamos começar a detectar a colisão entre o ponto e a linha. Então, para nós detectar a colisão entre o ponto e a linha, nós podemos recair no conceito da distância euclidiana. Mas qual é o problema da distância euclidiana entre um objeto como linha, retângulo e círculo, posso assim dizer, e a diferença entre um ponto e dois pontos? E quando estamos a trabalhar com objeto, tá? Aqui vamos a pensar em objetos que têm assim formas bem regulares, né? Ou são representados por polígonos regulares, como retângulo e círculo. Não estou falando de triângulo, pode ser um pouco mais complexa. Tem assim uma forma um pouco fácil de representar. Mas quando nós vamos detectar a distância euclidiana entre dois corpos, nós precisamos saber qual ponto do corpo nós vamos usar, para calcular essa distância. E isso às vezes pode envolver mais cálculos para poder se detectar. Então, para esse caso também podia ser possível, porque eu não posso detectar a distância do meu ponto à minha linha usando a distância euclidiana sem antes eu usar algumas outras premissas, né, que vão dar suporte a esses cálculos. Mas para esse caso eu vou usar dois princípios, né, geométricos ou matemáticos, assim posso dizer, para resolver esse problema. Então vou aqui desenhar uma linha, aqui, fiz. Vou desenhar aqui o meu ponto, desculpe. Ok, eu tenho aqui a minha linha e o meu ponto. O ponto é azul, normalmente o ponto é azul. Ok, tenho a minha linha e o meu ponto. Então, o que é que vai acontecer? Uma linha é composta por dois pontos, ok? E uma linha é composta por N pontos. Então, se eu quiser calcular a todo instante a distância entre a linha e o ponto, eu tinha que calcular a distância do meu ponto, né, que está movido no espaço, e os pontos que compõem a minha linha. Isso ia ser muita computação, né, que os processadores não iam aguentar. Então, como existem diversos conceitos, diversas lógicas, alguém pensou, chegou num resultado bem simples e pensou. Se nós tivermos esse tempo, se nós pegarmos nesse ponto, e desse ponto nós cruzamos, né? Desse ponto, nós pegamos as extremidades pegamos, né, os pontos nas extremidades do nosso retângulo até a esse ponto, né? Vamos aqui pegar as duas extremidades. Nós chegamos em algo um pouco assim, nós chegamos em algo que vai nos levar a calcular isso de forma fácil. Então, nós chegamos nisso, que isso é o que? Isso é um retângulo. Então, existe, tipo, nos confins da matemática, tipo lá nos tempos dos egípcios e o mais afim, né, dos gregos, os babilônios. Então, o triângulo em si é a base, né? Ela
foi a base de muitos cálculos naquela época. Então, hoje, fazendo matemática usando o triângulo, você pode encontrar diversos recursos. Então, existe uma regra que diz: se se eu tenho três lados, né, de um triângulo, a soma de qualquer dos dois lados é sempre maior do que o terceiro lado. Então, isso quer dizer que se eu tenho esse lado A e tenho esse lado B e esse lado C, ele nos diz que A mais B é maior, né? Vamos aqui definir. Para que isso seja triângulo, então A mais B tem que ser maior do que C. Com C mais A tem que ser maior do que B. Como C mais B tem que ser maior do que A. Isso é uma regra para que isso seja triângulo. Mas nós temos também algo que nos diz que é possível A mais B ser igual a C. E quando isso acontece, isso não é um triângulo. Então, ele nos diz que quando isso acontece, provavelmente isso é um triângulo. Mas para que isso seja um triângulo, nós temos que aumentar uma premissa, mas que vai nos ajudar nós a chegar à conclusão final. Dado três pontos não colineares, eles podem formar um triângulo. Isso é uma coisa. E se eles não são colineares, então a soma de qualquer dois lados sempre vai ser maior que o terceiro lado. Isso já é. Sim, penso que com isso já não tenho mais dúvida no que eu pretendo calcular. Então, isso é a regra para ser um triângulo. E para não ser um triângulo tem que ser o quê? Então, se A mais B for igual a C, isso quer dizer que A e B estão sobre C. Então, para termos uma ideia, isso quer dizer que se A mais B é igual a C, isso quer nos dizer que se esse comprimento for B e esse aqui B, existe um outro comprimento A. Existe um outro comprimento A. Então, isso aqui eu vou chamar de B. Isso eu vou chamar de A. Então, se A mais B for igual a C, então essas duas linhas fazem parte do meu segmento C. Isso quer dizer que nesse instante o ponto, aqui o nosso ponto faz parte da nossa Então, nesse instante quer dizer que o ponto em si está por cima da nossa reta. Né? Está por cima da nossa reta. Então, vamos usar aqui esse conceito para nos calcular aqui a distância entre esses dois pontos. Então, podemos ver aqui, quase que pensamos que não vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Vamos usar isso porque, né, para nós somar estes dois lados, nós temos que recair primeiro no teorema de Pitágoras, né? Vamos ter que criar aqui os nossos retângulos. Aqui vai ter esse e esse, né? Vamos calcular esses valores. Também podemos que definir um outro aqui. A ordem pouco importa, né? Então, nós aqui vamos calcular essa distância e essa. Também vamos precisar calcular a distância formada aqui por essa linha preta, né, que é daqui. Vamos lá supor que aqui vai estar na mesma linha também que essa. Nessa observação nós podemos ver que estes dois retângulos vão estar sempre dentro da minha linha, né?
Ok. Então, pessoal, vamos ter que calcular aqui essas magnitudes, né? Deixam de ser distância, vamos chamar aqui de magnitude, porque não estamos a usar o conceito de distância, né, entre dois pontos, mas estamos a calcular o comprimento dos lados para determinar se é um triângulo ou não. Caso não é um triângulo, quer dizer que eles pertencem à mesma linha. Né? Para ser triângulos, os pontos não podem ser colineares. Então, vamos aqui seguir o nosso raciocínio. E outra coisa, nós podemos ter aqui um ponto colinear aqui em cima. Vamos imaginar que num determinado momento o nosso ponto está aqui. Então, por mais que ele esteja aqui em cima, né, vamos aqui supor que temos uma linha. Epa, não é isso que diz. Vamos supor que eu tenho aqui uma linha que sai daqui até aqui e uma outra linha que sai daqui até aqui. Então, se nós chamar uma delas de, vamos chamar essa de B e essa de A e essa de A, ainda mantém que a soma de A mais B ainda continua sendo maior do que C. Sendo maior do que C, isso vai nos levar no terceiro caso, que isso poderia ser um triângulo, mas para ser um triângulo, os três pontos não podem ser colineares. Então, nós estamos aqui ainda a salvaguardar esse conceito a dedo e unha. Então, vamos seguir, vamos fazer isso. Como é que a gente faz isso? Vamos lá pegar aqui. Temos o nosso ponto. Vamos calcular aqui o primeiro ponto. Eu preciso calcular distância 1x. Vou chamar assim LX, distância 1x. Distância 1x é a posição no ponto, né? X menos uma das extremidades. Vou pegar a primeira extremidade que é 500, né? Que o x do primeiro ponto, que é o ponto que está mais acima. O palete de 1y vai ser igual a mais y menos, pode entrar nesse caso que é a posição y. Vou pegar outro de d2x, vai ser igual de novo meu mouse x menos meu 100 e LED d2y igual a mouse y menos 400. Ok, então aqui já tenho a magnitude das componentes, né, do nosso lado do triângulo. Aqui, o próximo passo aqui vai ser, vou aproveitar e calcular a letra de x, simplesmente que vai ser a distância, né, das componentes da minha linha, que vai ser 500 menos 100, né, que esses dois valores, 500 e 100. Aqui vou pegar a LED de novo de y, que vai ser igual a 40 menos 400. Então, isso simplesmente é para calcular a distância aqui, essa magnitude aqui. Aqui vou chamar esse LED H, que vou fazer mate, square root, vou pegar dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Ok, certo. Depois aqui eu vou pegar LED, vou fazer H1, vai ser mat square root de 1x, tá certo, ao quadrado, mais de 1y ao quadrado também. Eu vou fazer aqui um dh2 igual a mat square root de 2x ao quadrado mais de 2y ao quadrado também. Ok, pessoal, aqui já tenho os três valores. Aqui vou fazer se H1 mais
H2 for igual a H. Nesse momento eu vou pegar aqui na minha cor, vou fazer ela assim, vou pintar a minha linha em vermelho. Aqui eu vou fazer begin, fx, vou fazer stroke, style, stroke, style, para receber a cor, simplesmente. Aqui vou definir a cor como preta. Vamos ver se não estragou nada. Ok. Ok, tá certo. Então, pessoal, vamos lá ver se conseguimos pegar aqui esses valores. Então, o que está acontecendo na verdade aqui? Nós não conseguimos pegar nisso nem acende. Daqui até está tentar acender. E só vai tentar acender se eu estiver bem no meio da minha linha, porque vai dar números sem vírgula. Vamos ver que estamos a usar raiz quadrada. E muitas das vezes vai dar números com dízima. E ter uma igualdade perfeita, isso vai ser muito difícil de nós achar. Só estou a tentar fazer aqui porque isso é quase impossível. Então, nós precisamos de pegar pontos bem específicos ou tivermos bem no centro para que isso seja verdade, que é onde provavelmente vamos ter números com exatidão. Então, podemos ver se quando nós vamos andar aqui no centro, nós vamos conseguir. Mas vamos lá corrigir isso e como é que nós conseguimos fazer isso. Então, vamos fazer assim. Se vamos criar uma margem de erro, né, aqui nesse cálculo, para que isso facilita nós a chegar no resultado. Como é que nós vamos criar essa margem de erro? Vamos criar uma margem de erro, um intervalo de valor, né, que nós vamos permitir considerar que se esse ponto, se o ponto, né, o nosso circuito estiver nesse intervalo, então aí nós vamos também vamos nos levar a pensar que nosso corpo ainda está a colidir. Então, como vamos criar essa margem de erro? Nós podemos fazer aqui, se essa soma estiver acima de um valor tipo H-1, né? H-1, né? Se estiver aqui em cima, e se H mais H2 for menor do que H mais 1, então ele não vai estar mais a colidir. Veja que só quando ele está aqui, que ele, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos aqui criar nosso gap, nosso espaço, né? A nossa margem de erro. Vamos aqui pensar no 0. Não, se for maior ou igual, e se for menor ou igual. Mas se A mais B for maior ou igual a H e vamos lá ver, se for dx, dy, d1x, ok, que já tem R, ok, solta aqui, tinha aí um erro, já foi refeito. Então nós aqui conseguimos pegar aqui, criamos aqui um gauge, né, uns pequenos espaços. Podemos deixar se nós deixarmos podemos ver que a margem de erro vai ser bem maior. Nem estamos a tocar, ele já começa a dizer que estamos a colidir. Mas então nós estamos aqui a criar simplesmente uma margem de erro. Nós podemos ajustar a nossa margem de erro, né?
para estar mais próximo do valor que nós achamos que já deve ser. Então, essa margem de erro ajuda, né, para aqueles números que nunca vão ser totalmente exatos, né, que nós detectar. Podemos ver que se ele não tiver aqui, ele não detecta a colisão. Se também não tiver aqui, mas se tiver aqui bem na sua extremidade, ele detecta a colisão, né? Bem, bem. Então, pessoal, aqui ficamos nós, né, com mais 2 casos de colisor. Então, se gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de partilhar o canal com pessoas que achas que podem se interessar, né? Ajudar eu a crescer, né? A produzir mais conteúdo e também dando aquela força, né? Que isso vai me ajudar a perder mais, não perder, dedicar-me mais tempo a produzir conteúdo e me esforçando cada vez mais para cada vez mais eu ter uma explicação melhor, né? Porque eu acredito que não está super como eu desejo que esteja, mas eu preciso começar. Então vamos começar junto, né? Se esse conteúdo for importante para ti, não esqueça de deixar o teu like e partilhar, né, com mais pessoas, que isso vai ajudar bastante a desenvolver mais conteúdo e a ganhar mais responsabilidade. Isso eu já tenho, mas pronto, elevem lá o trabalho que a gente precisa para continuar a fazer o que está fazendo. Até lá no próximo vídeo. Pessoal, deixa lá aqui, meter o done aqui, done. Então, estamos aqui a analisar. Provavelmente no próximo vídeo eu vou trazer a colisão entre linhas e linhas e linhas e retângulos. Para um próximo vídeo, eu pretendo terminar com esse conceito de detecção de colisão de momento aqui, mas estou aqui totalmente, estou a ser levado pela empolgação, entusiasmo de trazer mais um caso que é a colisão entre um triângulo e um ponto. Então, pessoal, para essas 2 colisões aqui, posso deixar que tentes fazer, depois se não der, eu vou trazer aqui o vídeo mostrando como fazer. Então, é importante nós levarmos sempre o olhar físico, olhar matemático e geométrico da coisa, porque nós podemos encontrar os resultados de muitas diferentes formas, né? Uma das formas que também podíamos usar é aqui usar a equação da reta e validar se esse ponto é um ponto na reta, né? Aqui nós usamos um conceito que é simplesmente somar os lados e ver se os lados são maiores ou não. Então, isso também ia ajudar. Então, pegar esse ponto e validar se esse ponto pertence à reta. Só que nesse tipo de caso, nós tínhamos que ser bastante exato. Nós não podemos ter valores aproximados, né? Porque o ponto tem que estar na reta. Então, um ponto na reta não é um ponto com margem de erro, é um ponto na posição certa. Então, nenhum ponto está no espaço, quase aqui, mas quase aí. Existem casos em que os números são bastante infinitos, que as curvas não conseguem se representar, mas para esses casos a gente vai esquecer, vai usar casos muito, muito reais, né? E aí vai. Pessoal, então vou ficar aqui e bons estudos para um próximo vídeo.